queridos. Olá, Quinta de Luz. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. Hoje eu vim falar sobre o presente e eu tô de máscara porque no momento presente de gravação desse vídeo nós ainda estamos passando pelos desafios de uma pandemia. E nada melhor do que falar de desafio, né? Mostrando para vocês o desafio que nós estamos passando. E aí eu vou tirar um pouco para que a nossa conversa fique mais fluida, né? Pois bem, hoje é o dia de falar do presente. Nós preparamos uma sequência, né, de conteúdo para conversar com vocês durante esse período sobre desafios, sobre o que fazer nesses desafios, sobre essas sensações que nós temos. E aí, para falar do presente, a gente tem que compreender bem, linkar um pouco com um vídeo que a gente falou sobre vida, né? E retomar aquela compreensão da vida não ser o oposto da morte, né? E sim a reencarnação ser o oposto da morte. Porque nessa perspectiva, a vida ela vai ser a continuidade, ela vai ser o período desencarnado, né? O período de intermitência entre as vidas e as vidas, que a gente chama de vida, né? Que na verdade são as encarnações, né? Aquele período que a gente fica, que a gente chama na erraticidade, que a gente fica entre uma vida e outra, ele também é vida, porque a vida é uma vida eterna, né? Para a doutrina espírita, nós temos uma vida de continuidade, e nessa continuidade nós encarnamos, desencarnamos, reencarnamos, desencarnamos de novo e passamos períodos de aprendizado. Mas o importante é que, mesmo com essa vida contínua, mesmo com essa ideia de que nós temos a eternidade pela frente, nós precisamos empreender as nossas energias a cada momento no presente. Aí é por isso que, pensando em vida, nós estamos aqui hoje para conversar sobre essa ideia de presente, né? Do agora, de como viver as dificuldades no momento de agora, de como, enquanto humanidade, sermos responsáveis e autorresponsáveis nos processos que estão acontecendo nesse momento. Não desistir, porque desistir vai nos colocar num estágio de ter que repetir aquela experiência, de começar tudo de novo, até que a gente consiga superar as nossas dificuldades. Então é importante que a gente se concentre, inclusive, nos desafios e na superação do momento de agora, né? E aí, quem arquitetou isso tudo para que nós possamos nos desenvolver e evoluir, né? Foi vou chamar assim de uma figura, né? Foi um ser que está muito além da nossa inteligência, né? Que a gente dá o nome de Deus atualmente. E aí, por conta disso, eu queria retomar um pouco do que da compreensão de Deus e da compreensão dessa ideia divina de reencarnação, dessa proposta que é dada aos espíritos para que eles possam evoluir e um dia chegarem à perfeição, né? Tal qual Deus. E aí, depois de uma longa introdução no Livro dos Espíritos, que é muito importante que a gente tente se concentrar também nas introduções da codificação. Essas introduções elas vão dar uma base de entendimento para que a gente possa compreender o que tem no conteúdo de cada livro. Aí depois dessa introdução, né, que fala das ideias que nós crescemos aprendendo de céu e inferno e uma série de coisas assim, nós vamos ter a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. E a primeira pergunta, ela diz assim: que é Deus, né? Porque a gente tem uma mania, né, de humanizar Deus no sentido de entender como ele é pai de todos nós, né? A gente coloca ele como uma figura humana, né? Existe isso
no meio cinematográfico, né? A gente não coisifica Deus, a gente humaniza Deus, né? Só que Deus está muito além da humanidade, né? Porque Ele é pai da humanidade, mas Ele é pai de todas as coisas. E aí a resposta é assim: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Enquanto inteligência suprema, Ele nos cria e nos propõe uma caminhada reencarnatória dentro de uma série de desafios para que nós possamos nos desenvolver no caminho da perfeição, certo? Em sendo inteligência suprema, é bondade suprema, perfeição suprema, né? E aí nós temos assim, nos momentos de queda, nós temos um artifício de procurar justificativas para aquelas quedas, culpados até, né? E aí a gente normalmente tenta culpabilizar Deus também, né? Mas nós somos autorresponsáveis pela nossa própria caminhada. E é importante que a gente se proponha a viver cada momento dessa caminhada, né, de forma consciente, inclusive consciente das nossas limitações, porque afinal de contas Ele não criou seres perfeitos. Ele criou seres que são direcionados a uma perfeição futura, mas que no momento de agora são cheios de imperfeições. Todos nós somos, né? Então nós não devemos nos cobrar enquanto seres perfeitos. Nós devemos sim querer, diante de cada atitude nossa, chegarmos à perfeição, mas entendendo as nossas limitações, entendendo que estamos num momento histórico, né? Por isso que eu comecei o vídeo com máscara, e estamos num momento histórico de aprendizado, né? Posteriormente a gente pode ver esse vídeo e pensar nisso como uma coisa longínqua, né? Uma lembrança do momento de agora. Mas mesmo sendo uma lembrança, mais para frente estaremos em outros desafios. Em desafios diferentes, em desafios que a nível de humanidade vão ser reflexos de todas as atitudes que nós temos em cada dia, todos nós, em todos os aspectos da vida. Então é importante que a gente viva sim, viva o momento de agora, passe pelos desafios, assumindo os nossos limites e desejosos, né, de auxílio e de compreensão e de força para que nós possamos, nessa caminhada, continuar, né? E que nós entendamos que os desafios futuros têm a ver com a forma como a gente vai lidar com o agora, com a forma com que a gente vai agir, vai viver agora. Nós podemos sim dirimir muitos dos desafios, né? Diante das nossas posturas de agora, diante do exercício daquelas leis naturais que também estão descritas na codificação. A primeira delas, a lei do amor, né? Se nós praticamos o amor para com o próximo, para com o planeta, para com a humanidade, em cada ato de vida, se os nossos atos do dia a dia são atos de amor, de respeito, de solidariedade, de fraternidade, então nós podemos sim criar desafios mais brandos, futuros mais luminosos para cada um de nós e para a humanidade de um modo geral. E aí tem um comentário na terceira questão do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec diz o seguinte: Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é algo que a razão humana não pode alcançar, pois existe somente no domínio das ideias. Dizer que Deus é infinito é tentar defini-lo utilizando apenas uma de suas qualidades dentro de todas as outras. É definir uma coisa que não é conhecida por outra e igualmente desconhecida. Então, ele não é só inteligência suprema, infinitamente justo e bom. Ele é um todo de perfeição. Um todo de perfeição, capaz de criar seres imperfeitos,
numa regência reencarnatória evolutiva, perfeita, porque visa a perfeição de cada um de nós, visa a perfeição do planeta, visa a perfeição do universo, visa a perfeição suprema. E aí tem uma parte do Evangelho que existe um comentário, né, sobre exatamente a vivência do agora, né? Que é isso que nós viemos conversar hoje, a vivência do presente, né? E aí o capítulo é o capítulo 17 do Evangelho, sejam perfeitos. E aí ele tem uma parte que ele fala assim, o homem no mundo, né? Que é falando sobre essa experiência do homem em estando encarnado. E aí diz assim, eu vou ler só algumas partes, tá? Quem tiver interesse, por favor, leia posteriormente, que é muito interessante. Elevem seus pensamentos em direção aos espíritos que evocam, para que eles possam encontrar em vocês as condições necessárias para poder ajudá-los, inspirar-lhes os sentimentos da caridade e da justiça. Ou seja, retomando aquilo tudo que a gente já falou sobre prece, que nós possamos evocar os bons espíritos para que eles possam nos amparar nessas atividades do dia a dia. Nessas atividades que nós necessitamos procurar sempre o amor, a concórdia, a fraternidade, a tolerância, para que nós possamos evoluir. E aí ele continua dizendo o seguinte, porém não acreditem que ao incentivar a prece e a evocação dos bons espíritos, nós espíritos desejamos que vocês vivam uma vida mística, que os coloque fora das leis da sociedade onde estão obrigados a viver. Nós estamos agora em sociedade. E aí essa parte do livro, do Evangelho nos convoca a viver em sociedade. Nos convoca a viver o momento presente. E aí eles dizem assim, não é assim. Procurem viver com os homens de sua época. Vivam como eles vivem. Se sacrificarem as necessidades ou até mesmo as banalidades do dia a dia, façam isso com um sentimento de pureza, para que essa renúncia possa ser santificada. Ou seja, existem momentos que nós podemos e conseguimos conscientemente abdicar de determinadas coisas que têm a ver com o cotidiano, sejam coisas necessárias, sejam coisas inclusive banais, como está escrito aqui. Só que existem outros momentos que abdicar daquilo é algo que é tão doloroso, tão sacrificado, que não é de coração. E aí o que é que acontece? Acontece que essa abdicação, ela vai nos causar muito mais dano, né, do que um processo evolutivo. Então a gente precisa primeiro ter a consciência. A gente não pode desistir de algo de forma apenas mística. A gente necessita viver em conjunto. E viver em conjunto requer viver de acordo com as leis da comunidade onde nós estamos. Se nós encarnamos e estamos morando em um determinado lugar, é exatamente porque a gente necessita dos desafios daquele lugar. E aí me lembra um pouco, logo no início, quando eu estava trabalhando na Quinta de Luz, me pediram para trabalhar na parte de acolhimento às pessoas que vinham de primeira vez. Eu, que era uma pessoa que estava lá há pouco tempo, que há pouco tempo estava naquele espaço. E aí tinha um roteiro de uma orientação que era dada no início, eu fazia uma palestra e depois abria para as pessoas tirarem dúvida. Isso era bem pertinho do carnaval. E aí, na região onde nós moramos, onde a Quinta de Luz funciona, o carnaval é algo culturalmente muito intenso. Nós crescemos, né, vendo os festejos de carnaval. E aí uma pessoa olha para mim e diz assim, a gente não deve ir para o carnaval, não é?
porque o carnaval é uma festa pagã, as pessoas estão bebendo e tudo que se faz é ruim. E aí eu fiquei me sentindo numa saia justa, porque eu brincava carnaval desde que eu cresci. E aí eu disse assim, olha, depende. Se a frustração que você tem por não estar no carnaval é uma frustração tão grande, tão grande, tão grande, que vai gerar pensamentos muito negativos, que você vai ficar muito frustrado, muito mal, essa vibração é pior do que se você for participar do carnaval conscientemente. Essa foi a minha resposta na época. E eu, na época, nem me lembrava dessa parte do livro do Evangelho. E aí hoje isso me faz muito sentido, sabe? Nós devemos viver de acordo com colocando o coração da gente, os atos da gente, os pensamentos da gente em prol do amor, seja onde a gente estiver. Né? Às vezes a gente é colocado em situações de trabalho, de ambientes de trabalho, que são ambientes que são mais hostis, né? Uma pessoa que passa no concurso e vai trabalhar na polícia, né? Que é um espaço de contenção de infratores. Então, é um espaço difícil de você trabalhar. Dentro daquele ambiente, os seus atos, eles precisam ser atos que sejam atos em prol da justiça, em prol do amor, do respeito ao ser humano, da concórdia, seja onde você estiver trabalhando naquele espaço. Mas é um trabalho que é necessário para a humanidade. Então, alguns de nós estarão nesses ambientes. Então, é importante que a gente saiba o que é que a gente faz dentro do ambiente do mundo presente. A gente faz escolhas, algumas coisas a gente não vai querer participar, mas outras vão ser necessárias e a gente tem que saber como se portar diante do que é preciso no dia a dia. E aí ele continua dizendo assim: se forem obrigados a conviver com espíritos de natureza diferente, com características opostas às que possuem, não devem afrontar nem contrariar esses espíritos. Sejam alegres e felizes, mas com uma alegria que venha de uma consciência tranquila. Vivam com a felicidade de um herdeiro do céu. Estejam entre os diferentes. Estejamos todos entre os diferentes. Cada um sendo consciente e tranquilo do seu nível de amadurecimento. Amadurecimento espiritual, amadurecimento emocional. E aí, por fim, diz assim: a perfeição está inteiramente, como disse Cristo, na prática da caridade sem limites. O dever da caridade se entende a todas as posições sociais, desde a maior até a menor. O homem, se vivesse sozinho, não teria como praticar a caridade. É no contato com os seus semelhantes, na luta difícil do dia a dia, que ele encontra a ocasião para praticá-la. Então, o nosso exercício diário de vida é o que vai proporcionar que a gente possa exercitar a caridade, que a gente possa ser amoroso com o próximo, que a gente possa aprender a viver em conjunto, porque somos um todo. E é no dia a dia, no presente, que nós exercitamos isso, que é tão difícil viver em coletividade. Nas pequenas coletividades, com espíritos às vezes totalmente diferentes, e nas grandes coletividades, que aí é que temos espíritos diferentes mesmo, né? Sejam felizes de acordo com as necessidades humanas. Deus é amor e abençoa aqueles que sabem amar. Pois bem, terminando com esse trechinho do Evangelho, eu rogo assim de todo o coração que as instruções que tenhamos quando nós precisarmos do auxílio dos bons espíritos sejam instruções que possam elevar o nosso coração, ampliar a nossa mente, no sentido do amor,
no sentido do respeito a nós, aos nossos limites, do respeito ao outro e aos limites do outro, para que nós possamos auxiliar, para que nós possamos juntos, em conjunto, de mãos dadas, evoluir, uns ajudando aos outros, nas dificuldades do agora, que nós possamos estar inteiros no presente, que nós possamos sim, conectados com Deus, conectados com a espiritualidade, conectados com a vida futura que nós vamos ter, nós possamos viver o agora, o presente, com toda a força do nosso coração, porque estamos aqui e precisamos nesse momento nos concentrar com a nossa evolução aqui, a nossa e a do todo. Que o Mestre amado Jesus continue iluminando o nosso caminho. Fiquem em paz, queridos, e até a nossa próxima conversa. Tchau.